Oiê, eu sou a Shelly e hoje nós vamos testar a VR-175. Eu tenho que fazer uma bandeja e eu vou usar pigmento em pó branco e vou usar também transparência com folha de prata. E vamos testar essa resina de alta viscosidade lá da VIP Resinas. E ela tem uma proteção anti-blush em transparência alta. Então, bora ver como que vai ser. Vamos abrir a resina, então. Nessa embalagem vem a resina e o proporcional de endurecedor. Acompanha também todos os produtos da VIP, um cardzinho com informações, os produtos que eles têm, as proporções das resinas. E a gente tem um cupom de desconto agora lá na VIP, então corre no site, olha todos os produtos maravilhosos que tem por lá e já aproveita aquele descontinho com o nosso cupom que é ShellyVIP. Tem muitos produtos diferentes, muitas coisas bacanas, então dá uma olhadinha lá que vale a pena. E eu já tava quase esquecendo da estrela principal do vídeo. Nós vamos usar o pigmento em pó branco shine. Olha que coisa mais linda que ele está. Vai ficar muito bela essa nossa peça. Bora colocar os equipamentos de segurança e produzir essa lindeza. Vou pesar então na balança a resina e o endurecedor. As resinas que eu recebi da VIP aqui, todas elas são proporção 100/50. Então, metade da quantidade de resina vai de endurecedor. E aqui uma dica de ouro pra vocês, tá? Quando vocês forem abrir a embalagem, vocês podem fazer só um sorrisinho na parte de baixo com algum alicate, alguma coisinha pontiaguda, e um furinho em cima pra respirar. E aí, assim, vocês conseguem ter um controle maior da quantidade de resina que vai sair. Aqui eu tô com a resina de alta, até não precisaria tanto, porque ela é mais densa, né? Mas com a resina de baixa, principalmente, se a gente coloca demais, às vezes vira o copinho ali com a boca toda aberta, acaba dificultando. E essa dica é bem bacana até pro endurecedor também, assim, ele tem menos contato com o oxigênio e vai manter mais tempo ali o nosso endurecedor perfeito, tá? Essa resina de alta viscosidade, como todas elas, né, tem a textura de um mel, então é um pouquinho mais difícil de a gente aplicar ela ali no copinho, dela ir descendo, mas com paciência a gente consegue, e nós também vamos misturar ela em banho-maria para diluir essa viscosidade, ser mais fácil de misturar e evitar a criação de muitas bolinhas, certo? O endurecedor acabou saindo inteiro ali a parte da abertura, mas não tem problema, só ir devagarinho que vai dar certo aí a pesagem, tá? Vou colocar aqui a metade da quantidade de resina de endurecedor, e aí a gente vai preparar uma água morna para poder fazer o banho-maria e misturar a resina ali bem direitinho e evitar as bolhas. Aqui já estou com a água morna, e aí eu coloco o copinho dentro, tem que tomar muito cuidado para vocês não colocarem água dentro da resina, né? Porque água e resina não se misturam, não combinam, então tem que tomar bastante cuidado, não pode ser uma água muito quente, tem que ser um morninho que a gente aguente ali na mão, tá? E aí vocês vão devagarinho misturando a resina, ela vai baixando essa viscosidade, vai ficando um pouquinho mais fluida para que a gente consiga fazer a mistura perfeita e evitar bolhas, tá? Aqui ela vai ficando mais turvinha e depois, quando completar toda a mistura, ela vai ficar completamente transparente novamente. Depois de a resina totalmente misturada, olha como ela já tá bem transparente, a gente vai separar em 2 copinhos. Vou separar uma quantidade aqui para pigmentar de branco e no outro a gente vai colocar as folhas de prata. Esse foi o pigmento que eu tava mais ansiosa para testar, que ele é muito bonito, ele brilha muito. Talvez aí na imagem vocês não percebam, mas chega a estar voando floquinhos de brilho aí na tela. E o brilho dele, assim, pessoalmente é lindíssimo. É uma das cores que eu mais fiquei encantada, assim, uma das linhas, que é essa linha Shine, né? Que eu mais fiquei encantada lá das linhas de pigmentos da VIP. Então, vale a pena vocês experimentarem, comprarem pra testar, porque tá muito bonita mesmo. Vou misturar bem, tem que diluir bem o pigmento na resina, tá? Até o ideal mesmo seria vocês separarem um pouquinho de resina, bem pouquinho, pra diluir esse pigmento em pó antes e depois colocar essa concentração no copo maior. Mas a gente vai misturando ali com carinho, que dá tudo certo também, vai quebrando as bolinhas que às vezes pode criar de pigmento ali no lateral do copo. E também dá certo, tá? Só ter paciência e carinho aí na hora de fazer a mistura de vocês, porque aí também, quanto menos vocês misturarem bruscamente, menos bolhas vocês vão gerar. Então, todos os passos aí exigem cuidado. O bom é que quando ainda tá no copinho, assim, a gente consegue usar um maçariquinho ali também pra apagar algumas das bolinhas, tá? Vou até colocar um pouquinho mais de brilho aí, ó.
Olha os floquinhos de brilho voando, que lindo. Porque, na minha opinião, brilho nunca é demais. Então, bora colocar brilho aí nessas peças que com certeza vão ficar lindíssimas. Olha que lindo! Maravilhoso, né? Ele tem um brilho prata, mas com uns pingos de luz assim bem fortinhos. Fica muito, muito bonito. Agora, no restante da resina, nós vamos adicionar a folha de prata. E eu coloquei sem dó aí mesmo, tá? Porque ela vai se despedaçando depois na resina e não fica tanta quantidade assim. Quanto mais vocês mexerem as folhas de ouro, folha de prata, mais ela vai quebrando e vai ficando menorzinho o efeito, tá? Então, isso depende do que vocês querem criar aí também. E também tem que ter cuidado com a folha de prata, porque folha de ouro, folha de prata, enfim, as folhas nesse sentido, elas tendem a criar bastante bolinhas, bastante atrito entre elas ali, tá? Então, tem que cuidar, tem que deixar descansar um pouquinho a resina e depois dar uma estouradinha nessas bolhas para não interferir no resultado final da nossa peça. Tudo misturadinho e pronto, bora trazer o molde pra cá. Eu vou aproximar um pouquinho aí pra vocês verem melhor. E essa técnica que eu vou fazer aqui, vocês vão colocar primeiro a transparência com folha de prata no molde. E aí vai colocando devagarinho, deixando a resina tomar o lugar dela ali, entrando nos cantinhos, em zigue-zague. E depois eu vou fazer o mesmo processo com o pigmento branco, também em zigue-zague, passando pra lá e pra cá. Fica um efeito muito bonito, tá? E esses copinhos de papel que nem eu tô usando ali é bom porque a gente consegue fazer essa dobrinha ali na ponta pra poder ir despejando menos resina pra fazer esses risquinhos mais certinhos, tá? Ali no começo, como tava bem cheio o copinho, acabou virando um pouquinho mais, mas não tem problema também. Essa é a parte gostosa da resina, a mágica da resina, né? Que cada peça fica de um jeito e nunca a gente vai conseguir reproduzir uma peça totalmente igual, né? Estão vendo que eu tô com um papelzinho embaixo do molde? Eu gosto muito de trabalhar sempre com molde com algum suportezinho embaixo. Esse é um pedaço de papel, de folha de papel mesmo, tá? E aí, por que eu gosto disso? Porque depois eu consigo mexer, movimentar esse molde na minha mesa sem misturar essa resina, sem estragar, porque daí eu consigo só arrastar. O silicone, ele geralmente gruda nesse plástico que eu uso de proteção na minha mesa, né? Então, a peça fica ali grudada na mesa por causa do silicone que adere, né? Então, com esse papelzinho eu consigo movimentar melhor ali. E é uma dica bem legal pra vocês também, que facilita bastante aí no trabalho do dia a dia. E aí é só ir fazendo esses risquinhos com as cores até preencher todo o molde aí, tá? Continuem fazendo os risquinhos. Vou terminar aqui, depois aplico um pouquinho de álcool isopropílico também. E agora, gente, fiquem com esse brilho. Olha que coisa mais linda. Aí a peça tinha recém finalizado ela, então ainda tá molhada a resina. E aí eu quis filmar de pertinho aí com flash pra vocês terem um pouquinho da impressão e da sensação do que é esse pigmento lá da VIP Resinas. Estou simplesmente apaixonada. Vamos para o desmolde da bandeja. Ai, como eu adoro esse efeito. Olha que lindo que ele fica. Ficou muito fofa. Muito bonita. Recomendo vocês a fazerem ela em 2 camadas, tá? Esse molde aqui, ele é bem alto, tá vendo? Ele é um molde bem altão. Então, eu notei que minha resina deu uma aquecida na hora que ela tava curando. Tanto que assim, ó, eu fiz essa peça 11 horas da manhã. Agora é 6 horas da tarde, eu tô desmoldando ela. Tá super sequinha. Só que ela poderia ter fervido. Então, tomem cuidado com isso, tá? O outro molde de bandeja que eu usava, ele era mais estreitinho, essa parte de baixo aqui, ela era metade desse tamanho aqui. E aí não tinha problema. E eu não vi que esse era mais grosso, não prestei atenção. Mas olha que coisa mais lindinha que ficou. Adorei o resultado da resina. Achei que ficou muito bonito. Secagem super rápida, né? Mas pode ter sido em função aí da camada extra que eu coloquei. Mais do que o permitido, né? Mas pra mim tá super aprovado. Amei o resultado.
Espero muito que vocês tenham gostado dessa produção, lembrando sempre de respeitar aí o limite máximo de altura do fornecedor de vocês, tá bom? Para não ter problemas, eu tive muita sorte que deu tudo certo, mas cuidado, viu? E já entra lá no site da VIP, confere esse glitter lindo, esse pigmento lindo e todos os outros produtos que tem por lá. E aproveita e usa o nosso cupom SHELLYVIP. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!